Capítulo 17 dos livros Mensageiros, o romance de Alfredo. Esse capítulo, vamos ler assim com muito afeto, porque ele fala muito ao coração. Para quem já leu, e pôde ler com calma, com reflexão, e todos nós somos partícipes deste capítulo aqui. Vamos nos ver, ou já nos vimos, ou nos veremos. Pode ter certeza disso. Então vamos lá. O romance de Alfredo. Depois de alguns minutos utilizados por nós no serviço da higiene reconfortadora, o que é uma higiene reconfortadora? Ou tomar um banho assim, fluido. Não, é higiene mental. Banho de higiene mental. É uma beleza. Outro já pensa no número 1, outro já... É uma beleza. Pode pensar. Pensar é livre, gente. Não está pagando imposto ainda. O Haddad não está cobrando imposto do pensar. Pode pensar. Depois de alguns minutos utilizados por nós no serviço de higiene reconfortadora, Alfredo convidou-nos à mesa onde Ismália, com extremo fidalguia, mandou servir frutos diversos. Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis. Servidores iam e vinham com grande júbilo a lhe transparecer do rosto. A palestra de Alfredo e as observações de Ismália estavam cheias de notas interessantes e educativas, que por ora nós não vamos conhecê-las, né? Porque ele só falou referência a isso. E qual a sua impressão dos serviços em geral? Perguntou Aniceto atencioso, dirigindo-se ao dono da casa. Excelente, quanto às oportunidades de realização que nos oferece, respondeu Alfredo em tom significativo. Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano, que é o da Segunda Guerra Mundial, né? Não é? Ou da Primeira? É o que fala no nosso lar, né? Tem razão. Então, o presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de modo a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto, continuou indagando nosso orientador. Enormemente. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Olha a produção aí. Tenho 500 cooperadores. Olha o número. Mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. Em outro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas. Mas agora... E agora eu acho que está mais ainda, né? 80 anos depois. Nesse instante, Ismália pediu licença para dirigir-se ao interior. E como Alfredo fixasse os olhos nos meus, aventurei-me a considerar. Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado. Isso daí foi aquela curiosidadezinha dele lá de trás. O Alfredo deu uma olhadinha e falou assim, quer perguntar? Aproveita, que ela saiu da sala. Não é? Ah, meus amigos, por enquanto não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. Vamos lá. Depois de pequena pausa, prosseguiu com gentileza. Aniceto conhece-nos a história.
Vocês, porém, a ignoram. Sentir-me-ei, portanto, contente em relatar algumas lembranças com benefício duplo. Aliviarei o coração, uma vez mais, contando minhas faltas, e vocês dois, que talvez tenham em breve novos serviços na terra, aproveitarão, por certo, alguma coisa das minhas experiências. Ismael e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. No entanto, os salteadores perversos espreitavam-nos a aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais. E, longe de compreender as obrigações sublimes do esposo e pai, não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os 2 filhinhos que Deus me enviara ao círculo doméstico. Ismália, porém, era a providência de nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude, a qualquer tempo, será atormentada pelo vício, e minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos. E quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero buscou envenenar-me o espírito desprevenido. Então ele deu bem ênfase a isso, né? Se você está com o espírito prevenido, você não se envenena, não se deixa envenenar, né? Está bem claro. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. Atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas. Subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem minha querida Ismália nas tarefas de esposa e mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim. E atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciar. Ou seja, ela sabia, né? Então aí é o desenho do drama. Não adianta a gente querer falar, mas se ela fizesse isso... Bom, aí mudava toda a história, não seria isso aqui. Né? Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora de meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Ismália chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu, certa noite, ao lado de nossos aposentos particulares como um vulgar ladrão, às ocultas, sendo eu convocado à prova máxima. Penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta ao ver a companheira profundamente tranquila. Ismália levantou-se, receosa da minha saúde mental, mas não lhe atendi os rogos, procurando, como louco, o conspurcador da minha honra. Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento próximo e, antes que eu pudesse agarrá-lo, no meu ódio infrene, saltou a janela, alcançando o pomar da nossa casa. Corri desesperado, detonando balas a esmo, mas nada consegui. Regressei ao quarto e, para cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara atrás de si um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuassem em meus sentimentos terríveis. Olhos congestos, vomitando insultos, quis eliminar Ismália, banhada em lágrimas a meus pés. No entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou-me o braço quase homicida. Ixi, aí ia sofrer demais depois, hein? Vociferando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar tomado de horror. No dia imediato fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismália, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Contratei uma governanta para os meninos e logo após tomei um paquete para a Europa,
onde me demorei mais de 3 anos. Nunca me propus a verificações sérias, e embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Interessante, né? Como que é a estrutura psíquica desse homem que se diz amar eternamente uma mulher. Então, é uma coisa assim que a gente tem que ir analisando, né? Embora está na Terra, encarnado, a gente sabe. Tem mais remorso. Mas você vê que ela teve uma reação toda excessivamente nobre, né? Nobre. Interessante. Certo dia recebi uma carta lacônica na costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos entre a saudade e o abandono, Ismalha fora acolhido pela tuberculose, falecendo em terrível martirológio moral. Deliberei então a volta. Fixei-me novamente no rio, eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos rolaram sobre os outros. Quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante, o infeliz em face da morte confessou o crime odioso, pedindo um perdão que, infelizmente, não pude conceder. Transformei-me, desde então, num louco irremediável. Só de eu ler isso daqui, eu mesmo já fiquei mal. Pelo que ele devia começar a experimentar naquele momento. Eu já fiquei, acho que tá doido. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça. Mas a morte não me deu ensejo. Voltei para a esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Nesse instante, fez uma pausa para continuar comovido. Não preciso dizer que recebi de Ismalha todo o amparo de que necessitava. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não mereci a bênção da união sublime. Ismalha segue-me de perto, mas tem residência num plano superior que devo esforçar-me por alcançar. Isso que é bonito. Desde muito dediquei-me aos serviços do nosso posto de socorro. Consagrei-me aos ignorantes e sofredores. E minha santa Ismalha vem até aqui, mensalmente, incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. Mas não poderia ela transferir-se definitivamente para aqui? Indagou Vicente, tão impressionado quanto eu com o romance comovedor. Seria uma solução mais terra a terra, né? Ela fala para ela mudar para cá, pô. Resolve esse problema, vocês ficam juntos e tal. Acaba com isso. Mas aí tem a questão, né? Alfredo sorriu e falou: sei que Ismalha tem trabalhado para isso. Que seu ideal de união eterna é idêntico ao meu. Atendendo às circunstâncias de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Mas não ignoro que foi advertida, Ismalha, por nossos maiores espíritos sábios, experientes, mais evoluídos, sobre as minhas atuais necessidades de esforço e de solidão. Preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Então você vê que a resolução dos amigos, fala para ela mudar para cá, ia impedir um desenvolvimento espiritual do Alfredo. E que talvez só fez isso porque houve uma intervenção superior. E senão talvez eles se consorciariam ali. Então você vê como aqui na Terra muito disso acontece porque nós não temos essa visão. E aí acontecem os dramas, né? As situações, acertos,
desacertos, porque afinal, cada dia nós construímos a nossa vida, a reconstruímos, a destruímos parcialmente, depois no outro dia reconstruímos. E assim é o drama, assim são as coisas, né? Mas aqui não. Alguém chamou Ismalha e falou: não, você não irá. Porque nós conhecemos a psicologia do Alfredo, ele precisa disso, ele precisa dessa prisão, ele precisa dessa, como ele disse aqui, esforço e dessa solidão no trabalho. Porque aí ele vai desenvolver certas qualidades que vão, né, fazer com que ele possa, ele vir aqui, e não você ir lá. Porque o superior ir para o inferior é fácil. Né? Então, tem esse aspecto aí. Minha esposa deseja descer para encontrar-me definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir. E por esse motivo ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Quando eu li isso aqui, então eu fiquei assim, né? Pensamento, né? Depois vocês podem também falar. Que às vezes a gente, na Terra, a gente está consorciado com alguém que a gente imagina que também seja a pessoa que vai ficar para sempre com a gente. E no mundo espiritual, nós temos uma família. Né? Lembra do caso Tobias? Nós temos uma família. E essa família pode também ter espíritos que foram consorciados conosco em anteriores encarnações e que aguardam-nos. Assim, talvez como nós já tivemos uma vez, né? Porque aqui você vê, é um espírito, os dois estão desencarnados, mas poderia se dizer, como diz o Dr. Inácio, um está mais desencarnado do que o outro, né? Um está super desencarnado, que está numa condição melhor, que é a Ismalha, e o outro está menos, numa situação um pouco mais difícil, num estado mental, na erraticidade diverso. Né? Então ela olha por ele. Mas será que não tem alguém, um espírito, que está olhando por nós? Por mais que a gente às vezes se sinta solitário aqui. E eu não estou me referindo nesse momento ao anjo da guarda. Estou me referindo a um espírito que lhe é afetivamente ligado a você. Entendeu? Também o que eu quero colocar? Existe. A gente não sabe. Então, é uma coisa interessante de pensar isso aí. Porque é uma possibilidade. O que eu estou querendo dizer é que, às vezes, a proximidade física não é o sinal da união definitiva. Dentro desse alma eterna, eu acho que não é assim. Eu estou mais para pensar que é quando você tem assim os mesmos parâmetros de anseios, de desejos, né? Você vê, agora parece que o Alfredo entendeu essa questão. Até então, na carne ele não tinha entendido, embora ela já cultivava esse amor por ele, né? Então eu acho assim que o espírito, quando ele desencarnado, ele vai adquirindo lucidez e vai fazendo um desenho do que ele quer evoluir, dos anseios espirituais dele. É que nem nós vimos ontem. É a afinidade que rege as almas no mundo espiritual. Não é a hereditariedade, não é a beleza física, não é o próximo físico, entendeu? É a afinidade. Então são vários fatores que levam a isso, até talvez uma erraticidade em que a pessoa quer investir no conhecimento,
no seu desenvolvimento espiritual, também, não pode ser colocado isso. Mas é interessante, porque você vê, se você analisar a questão aqui, na vida deles física, de encarnados, você jamais pensaria que iria se desdobrar no mundo espiritual desta forma. Não é? Você fala assim, nossa, o Alfredo foi duro com ela. Tá certo que ela traiu ele, o ignorante que nem sabe a história correta, né? Mas não poderia ter perdoado, ele não perdoou. E ele estava errado, piorou. Mas ele não foi de imediato. Então, mas não, sim. Graças a Deus que é assim, né? Ele está se reconstruindo. E onde que ele está se reconstruindo? Onde? Fisicamente falando. No mundo espiritual. Eles não reencarnaram para ele ter que arcar com reparação. Você vê que interessante? Mas você vê como é bacana você ter essa ideia da espiritualidade. Porque você vê assim, é possível. Porque senão, do jeito que aconteceu com ele, e se ele fosse aqui, não sei se ele era católico, ele falou, nossa, eu vou morrer, vou para o inferno. Porque eu matei a minha esposa, que era um anjo ao meu lado. Vou te fazer uma pergunta. Se não tivesse acontecido essa prática, esse mesmo. Agora você fala no mundo espiritual? Eu não sei. Essa pergunta aí é a pergunta impossível de ser respondida. Eles tinham afinidade na Terra? Não. E agora, está se criando essa afinidade? Porque, necessariamente, para você ter uma aproximação, não precisa ter afinidade. Mas para mantê-la e ela se tornar duradoura, precisa ter afinidade. Acho que a gente vai conversar. Por isso que é bom ir conversando, porque a ideia vai clareando. Né? Observando-nos a emoção, concluí. Estou resgatando crimes de precipitação. Pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível, que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos.